Meninos e meninas, como estão? Beleza? Só para encher o saco de vocês novamente, não se esqueçam, o curso de programação do Zurubabel, bastante coisa, principalmente aqui tratando-se do mini-jogo de RPG, né? Para você que está começando agora a programar, para você que não tem muita ideia de programação, aqui eu explico bastante coisa, inclusive explico até mesmo banco de dados. Bem legal, link na descrição do vídeo e no finalzinho do vídeo, tá bom? Então vamos lá. Agora nós já temos a nossa função de custo. Agora nós já temos a nossa função hipótese. Agora é o seguinte, agora a gente precisa fazer a função gradiente. Nós temos que fazer a bendita da gradiente. Ah, caraca! Descida gradiente descendente, isso. Translate google.com. Sempre esqueço. Gradiente descendente. Isso, gradiente descendente, isso, né? Ele vai descendo de pouquinho em pouquinho. Agora nós temos que fazer isso. Quando nós estávamos fazendo antes, nós só tínhamos duas variáveis. Agora nós temos n. Nós podemos ter n variáveis aqui, né? Nós podemos ter n características. E agora nós vamos fazer a nossa função de derivação. Só que qual que é o ponto da função de derivação? E aqui eu vou ter que apagar porque já não sobra mais espaço nenhum. Tá? Então qual que é o ponto da função de derivação? Tá? Lembremos, derivação não. Nós vamos ter que derivar esse bendito de qualquer forma. Né? Então como que é? Nós temos que fazer a atualização do θ j, nesse caso, né? Seja lá qual for. Né? Nós temos que fazer a atribuição dele, dado o próprio θj, ao qual vai ser subtraído um alfa, né, da derivação parcial do meu θj, beleza? Da minha função de custo, que neste caso a minha função de custo é em 1 sobre m. Pode ser outras funções de custo, tá? A função de custo que eu estou usando é essa, pelo menos por enquanto. Então, aqui a soma, né, aqui m i igual a 1, né, do que? Da minha hipótese, e aqui é xi, beleza? Menos yi, ok? E isso daqui elevado ao quadrado, tá? Então, dessa forma que nós vamos fazer. Como tá do professor Eng, ele não eleva ao quadrado, ele multiplica pelo valor ao qual a gente está usando, tá? O valor ao qual a gente está multiplicando. Que vai dar um peso diferente. Eu estou usando a diferença das somas dos quadrados mesmo, tá bom? Diferença dos erros aos quadrados. Aos quadrados, não, ao quadrado, né? Então, assim, lembremos que, como é que funciona a derivada parcial? A derivada parcial, ela funciona a partir da pequena mudança entre a diferença das funções. Né? Como nós vamos derivar essa função aqui inteira, digamos que essa função se chama f de x, pelo menos, vou colocar f de θ. Né? Então, f de θ. Então, como que vai ficar a derivação parcial dela? Né? Então, vai ser a derivação, né? Então, vai ser aqui, eu tenho meu f de θ mais um h, que nesse caso esse h ele vai ter que ser um vetor também, eu não posso simplesmente só adicionar um único valor, eu não quero que passe para todos os meus θs, eu quero que passe para somente os meus valores, tá? Aí menos a própria função, o valor que eu tenho, né? Sobre h. Só que essa bendita aqui, só que esse infeliz aqui, né? Então, se eu fizer aqui a derivação, se eu estou fazendo a derivação parcial de θj, de f, nesse caso de f de θ, então eu tenho que fazer uma atualização de cada um deles. Então, neste caso, pelo menos por enquanto, nós temos do θ0 até o θ4, até o θ3. Né? Tem 1, 2, 3, exatamente o que está aqui. Ó. Voltemos aqui para nossa parte. Nós temos o θ0, que é a nossa constante, 1, 2 e 3. Beleza? Então, esses daqui vão ter que ser adicionados de forma diferente. Só que é o seguinte, eu não posso simplesmente só atualizar eles. Lembra que eu tenho que fazer uma atualização de cada um deles de uma forma separada? Eu tenho que atualizá-los de forma separada. Né? Eu tenho que atualizar, eu tenho que fazer a variação, né? Então eu tenho que atualizar primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse.
né? Eu tenho que rodar a variação de cada um deles, depois eu atualizo. Passo a variação, depois eu atualizo. Passo a variação, depois eu atualizo. Para isso, eu vou usar o quê? Eu vou usar uma função, vou criar uma outra função e eu vou demonstrar aqui para vocês, né, que é o seguinte. O np.zeros, agora que nós vamos estar falando dele, por exemplo, é a mesma coisa que o np.1, tá? Então eu vou colocar, por exemplo, aqui 1 por 4. Ou se eu simplesmente só colocasse 4. 4. E tem que fechar parênteses, né? Simplesmente colocasse 4. Veja que eu tenho 4 zeros. E só tenho 4 zeros. Beleza? Só que é o seguinte. Eu quero que cada um desses zeros aqui, quando eu fizer... Porque, por exemplo, se eu pegar aqui o np.zeros, né? E eu... Vamos colocar, sei lá, na variável A. Ok? Aí eu pego o meu primeiro zero, beleza? E eu somo, eu vou colocar igual, né? Porque afinal de contas é zero, com 0.001, beleza? E eu vou exibir aqui meu A. Olha só como ele fica. Ele fica desse jeito. E se eu somar ele ao meu teta, aos meus tetas, mais A. Olha só como é que fica. O meu primeiro valor é o 2, certo? E aí eu vou fazer uma pequena variação dele. Pode ser 0,01, 0,0001, né? Depende o quão pequeno que você quer que derive isso daqui. Então, como que eu vou fazer? Eu vou fazer não só 4, né? Eu tenho que pegar primeiro de tudo qual que é a quantidade que eu tenho dos meus tetas. Como ele é um vetor, eu simplesmente venho aqui n zeros, beleza? Só que aqui eu tenho que passar uma tupla. A quantidade de linhas que eu quero é de acordo... Ele vai ser tipo uma... na verdade vai ser um quadrado, tá bom? Eu vou fazer um vetor... Um vetor não, eu vou fazer uma matriz, perdão, só que ela vai ser uma matriz quadrada, tá? Que neste caso vai ser aqui o tetas.size, né? Como ele só tem um, então não tem tanto problema. Tetas size e tetas size novamente. E se eu vier aqui e simplesmente exibir o 1, é exatamente isso que eu quero. Eu quero um vetor, eu quero uma matriz quadrada. E eu vou explicar por quê. Eu vou pegar aqui, dado meu A, eu vou colocar aqui o meu H, que neste caso que é a pequena variação, né? Se você já viu sobre limite, se não viu, tem os meus vídeos de cálculo lá, o qual eu falo sobre limites. Então eu vou colocar aqui 0.0001, por exemplo, né? Então, aí eu vou colocar aqui for 0 in zeros, né? Eu vou chamar aqui de zeros nesse caso. For 0 em zeros. E aí eu vou pegar o meu... eu tenho que colocar aqui um J. Um I, neste caso, né? I igual a zero. Então eu vou pegar o 0 I igual a H. Eu só estou somando com mais zero, então não tem tanto problema, né? E aí eu faço o quê? I mais igual a 1. E olha só como é que vai ficar meus zeros. Ficou exatamente uma diagonal. Por que eu quero que fique essa diagonal? Porque a minha primeira derivada vai ser com este valor aqui, que eu vou alterar somente o primeiro. Depois a minha segunda derivada vai ser somente com esse. A terceira derivada vai ser somente com esse. A quarta derivada vai ser somente com esse. E aí depois disso eu consigo atualizar os meus tetas. Tá? Por quê? Porque aqui quando a gente retorna a nossa função de custo, ela retorna um único valor. Só que, para retornar um único valor, de qualquer jeito, esse meu θ aqui, ele vai ter que ter uma pequena variação. E ele vai ter que rodar 4 vezes. Ele vai ter que rodar N vezes, né? De acordo com a quantidade de características o qual eu tenho no meu modelo, tá? Eu vou ter uma constante. Eu posso colocar, por exemplo, minha constante como zero. Não tem problema nenhum se eu quisesse colocar minha constante como zero. Porque no fim das contas, quando eu fizer a variação, eu vou somar com mais um. Então, aqui, se eu quiser colocar, por exemplo, né, eu posso colocar uma outra função. Eu vou colocar aqui def retornar zeros dos tetas, retornar variação, né, retornar variação dos tetas. E aí eu vou colocar aqui
os meus tetas, beleza? Que é o que eu quero voltar. E eu vou colocar aqui o meu H, que é a minha variação, que por enquanto eu vou colocar como 0.001. Vou deixar desse jeito, pelo menos por enquanto, tá? Eu posso colocar uma variação maior, caso eu queira. E aqui eu tenho que simplesmente botar aqui uma tabulação e eu retorno isso. É desse jeito que eu quero. Por quê? Porque a partir daqui eu vou conseguir fazer a minha pequena variação. Porque eu vou ter que rodar isso daqui 4 vezes de qualquer forma. Né? Eu vou ter que rodar 4, vou ter que rodar 5, vou ter que rodar 10. E desse jeito aqui, como nós estamos trabalhando com matrizes, não estamos trabalhando mais simplesmente com variáveis, temos que pensar em cima de matrizes. E como eu estou fazendo uma derivada parcial, eu preciso fazer uma derivada de cada um desses valores, eu vou criar uma com uma diagonal principal, tá bom? E com a diagonal principal eu coloco com ela com 0,01. Beleza? Ou 0,001, 01, seja lá como for. Tá bom? Pelo menos por enquanto é isso, meus queridos e minhas queridas. Com mais 11 minutos de vídeo. No próximo vídeo a gente continua com a nossa função de... Nós vamos ainda ter que derivar a nossa função de custo. Nós temos que derivar esse bendito aqui. Mas isso vai ser pro próximo vídeo. Beleza? Beijos carinhosos na bunda e até mais. Tchau, tchau.